Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Roberto e você está vendo o Evangelho Vive. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para tentar abrir um pouco mais o leque acerca de um tema chamado Grande Tribulação. E toda vez que eu faço um vídeo, não tentando de forma alguma refutar ou combater algum outro ensino, mas abrir o leque para que a gente possa encontrar mais riquezas de detalhes a fim de se estabelecer um ensino doutrina. Por que eu faço isso? Porque se você concentrar um tema, uma doutrina, um ensino, em cima de um leque muito fechado, poucas escrituras, poucos versículos, você corre o risco de fazer um ensino, uma doutrina falha ou até mesmo inconsistente. Mas quando você abre o leque, você é mais assertivo quanto àquilo que você quer ensinar, quanto àquilo que você quer transmitir com mais veracidade. Então, eu vou começar dizendo que esse vídeo sobre a questão da grande tribulação é necessário que sobre a grande tribulação, seja ela de um sentido tamanha, ou seja ela no sentido de notoriedade, de complexidade, enfim, aqui eu não quero entrar nesse pormenor acerca da palavra grande tribulação. Eu quero entrar na questão do que acontece na grande tribulação. É isso que importa. O fato de Jesus ter dito grande tribulação não me diz nada, desde que os fatos que ele vai narrar fiquem diferenciados. O fato de você dizer para mim que você é grande não me diz nada. Grande em que sentido? Aí você vai ter que me dizer. Ah, eu sou grande em altura, eu sou grande em peso, eu sou grande em conhecimento, eu sou grande... Então o fato em si, o que vai acontecer, é que determina a diferença entre tribulações e grande tribulação. Ok? Então, outra coisa. Toda vez que a gente vai analisar, estudar, tentar compreender qualquer palavra de Jesus, especificamente de Jesus, é necessário você fazer pelo menos um apanhado geral nos 4 evangelhos sinóticos. Por que eu digo isso? Porque é assim, quem escreve ou quem escreveu o que Jesus disse, sejam eles discípulos ou não, no caso de Lucas, ouviu, estava ali presente, ou não, ouviu de terceiro. Então os evangelhos sinóticos, o que eles fazem? Eu vou tentar explicar resumidamente para vocês. Vamos dizer que tá 4 pessoas aqui conversando e de repente, um fato ocorre. Por exemplo, um acidente de carro. Então nós 4 vamos ver o acidente do carro. Porém, se nós formos narrar isso, você vai ver que ninguém vai falar totalmente igual a um ao outro. Ninguém vai falar a mesma coisa. Nós vamos nos atentar a detalhes que o outro, de repente, não foi importante para ele. Você está me entendendo? Eu, por exemplo, eu vou ver a cinemática do acidente. Talvez o outro fique prestando mais atenção nos envolvidos do acidente. E talvez o outro fique prestando mais atenção no resultado do acidente. Como ficou tudo depois. Enfim, isso que eu estou tentando explicar para vocês. Os evangelhos sinóticos, eles são complementares entre si. Eles são complementares. Então, quando se ouviu aquilo, alguns que vão escutando vão narrando conforme aquilo que ficou mais presente para ele. Vocês estão me entendendo? Lucas ele tem uma peculiaridade diferente dos outros discípulos, porque os outros discípulos que escreveram, se é que foram eles que escreveram, isso aí fica para outro assunto, mas enfim.
O que eles contaram, ou o que eles disseram, foi dito individualmente. Lucas é diferente. Lucas, ele faz um apanhado geral para escrever. Ele faz uma pesquisa, ele vai a várias pessoas, ele conversa com muita gente, ele procura abrir o leque. Vocês estão entendendo? Ele procura abrir o leque acerca do que ele vai trazer aqui. Então Lucas, ele tem muito mais riqueza de detalhes do que os outros. Tanto é que, se a gente for ver aqui as questões de reino, as questões das parábolas, Lucas, imbativelmente, ele é o que mais tem riqueza de detalhe. Por quê? Porque ele pesquisou, ele foi atrás. Mas enfim, vamos aqui para cá para o vídeo não ficar longo. Olha só, princípios das dores, porque isso faz parte de um processo. Depois os discípulos estavam perguntando acerca do tempo, né, da destruição do templo. E Jesus diz assim, eles perguntando, mestre, quando sucederá isso e que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Né? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos viram em meu nome, dizendo sou eu e também chegou a hora, não os sigais. Roberto, na época de Jesus tinha muitos? Tinha muitos. E depois de Jesus também, tinha muitas pessoas que se diziam o Cristo. E hoje também tem muitas pessoas que se dizem o Cristo. Então não me diz nada, por enquanto aqui não me diz nada, porque lá, como depois da destruição do templo, como até hoje, tem pessoas que se dizem Cristo. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, vamos dizer assim, se em 70 foi uma guerra, estava havendo uma guerra, estava havendo uma revolução, ainda não era o fim. Então, não é o fim de uma era, nem era o fim dos acontecimentos apocalípticos. Então, e as guerras que houveram? Também não me diz nada, porque não teve fim até hoje, né? Então, nenhum fim aconteceu. Acerca do que ele está dizendo, não houve um término de alguma coisa. Está tudo acontecendo do mesmo jeito desde que Jesus veio. Continuando. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Bom, nação contra nação, reino contra reino. Qual que é a diferença de nação e reino? Nação traz ideia de algo não, que não traz um dominante regente, como por exemplo um rei. Né? Porque reino está falando de rei. Existem países que têm rei, e existem países que não têm rei. Vocês estão me entendendo? Nação contra nação, reino contra reino. E lá, no ano 70, tinha muito isso acontecendo? Tinha muito isso acontecendo. E hoje? Também. Então ainda não me determinou nada. Para quando essas coisas? Ainda não me determinou nada. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Para constatar isso, nós teríamos que saber ou da época ou de agora. Aqui já começa a ficar um pouco mais consistente a informação. Porque ele está falando de grandes terremotos. Ele está falando de grandes terremotos. Grandes terremotos estão registrados na história. Vocês estão me entendendo? Estão registrados na história. Qual grande terremoto? Vários grandes terremotos que houve no ano 70. Ou próximo, ou um pouco depois. Primeira pergunta. Epidemias, grandes epidemias. Grande fome. Em vários lugares. Em vários lugares. Ah, mas é na região? Os grandes terremotos, se fosse numa só região, não existiria nem mais a região. Você concorda comigo? Porque se um grande terremoto abala uma cidade,
vários grandes terremotos, poderiam numa região limitada, mesmo que fosse intercalado, vamos dizer assim, um grande a cada 10 anos, o lugar ali não existiria mais. Vamos lá. Coisas espantosas, coisas espantosas. Do que será que ele está falando? Espanto. O que te causa espanto? Algo nunca visto. Senão não te causa espanto. Sabe aquela expressão assim, isso não me causa espanto. Por quê? Porque você já está acostumado, você já vê isso. Se te causar espanto é porque nunca houve, ou nunca viu, ou nunca foi falado. Coisas espantosas. Me traga agora para mim aqui, qual foram as grandes coisas espantosas? Cadê esses grandes terremotos que a história não registra? Epidemias, fome, em vários lugares. Então, querido, o que determina uma grande tribulação não é a palavra grande. A palavra grande não quer dizer nada. Para um bom entendedor aqui, o que Jesus está querendo dizer é a relação de coisas que determina a notoriedade, o diferencial de ser uma tribulação como qualquer outra e de ser uma tribulação diferenciada. E o que ele está falando da tribulação diferenciada são esses detalhes. Então, é os detalhes que fazem a diferença. Você está vendo como a minha percepção de estudo, ela não fica fixada apenas ali numa palavrinha, leque fechado. Não! Para se estudar a palavra de Deus, você tem que abrir o leque, querido. Se você não abrir o leque, você vai ficar com pouca informação. E com pouca informação, menos assertividade. Grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Bom, a igreja, ele está falando com a igreja. Primeira coisa, eventos que eles chamam de princípio das dores. Então é um evento que atinge a todas as pessoas, independente dela ser cristã ou não. Mas quando Jesus fala de perseguição, ele não está falando de todas as pessoas, ele está falando só da igreja. Então, tudo que for para a igreja, a gente tem que entender que não atinge o restante do mundo, ou o restante das pessoas na Terra. Perseguição, quando ele fala de perseguição, é a nós, cristãos, aqueles que somos do Senhor. Então, diferencie isso. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Bom, isso já aconteceu com Paulo já ali depois da ressurreição de Cristo. Paulo já é chamado para esse tipo de situação, né? E hoje não é diferente. Tem países aí que você não pode pregar o evangelho, senão você vai ser lançado na prisão. Levando a presença de reis e governadores. Aqui que está a diferença entre nação contra nação, reino contra reino. Você está vendo aqui? Reis e governadores. É claro que você pensa assim, um governador é de uma pequena região. Não, ele está falando de governo. Ele não está falando de hierarquia. Rei aqui e governo aqui embaixo. Não, ele está falando de governo. Como um determinado país é governado. Por causa do meu nome. Então está aqui, por causa do meu nome. Então a perseguição não é uma perseguição para todos. É uma perseguição definida. É uma perseguição definida para os que são de Cristo, para a igreja. Aconteceu depois de Cristo? Aconteceu depois do ano 70? Continua acontecendo? Continua acontecendo. Então vamos lá. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Parou a perseguição? Não. O que Jesus vai falar aqui na frente, mais à frente, se não me engano, lá em Mateus está bem claro. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todo o mundo, para testemunho.
Então, na verdade, meu querido, o que faz o evangelho progredir como alcance são as perseguições. Talvez você me pergunte, Roberto, mas por que a perseguição ela faz o evangelho propagar? Eu vou explicar bem simples para você. Quando aquele anjo que encontrou os discípulos olhando para o céu, tal, ele fala assim, por que vocês estão olhando para o céu? Né? Esse que subiu vai descer, capítulo 1 de Atos, ele fala assim, e esse evangelho será pregado em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Começando ali onde eles estavam, Judéia, saindo da Judéia para a próxima região maior depois dele, Samaria, e abrindo o leque para confins da terra. Quando alguém me diz isso, eu fico pensando assim, mas como que a gente vai até os confins da terra? Como é que eu posso ir até os confins da terra? Quer ver? No capítulo 8 de Atos, bem rápido aqui, pessoal, no capítulo 8 de Atos, deixa eu abrir para vocês poderem entender por que a perseguição ela é importante para a propagação do evangelho. Olha o que acontece no capítulo 8 de Atos. Estou com a Bíblia aqui, manual. Vamos lá. Naquele dia levantou-se grande perseguição. Olha, capítulo 8, verso 2. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Isso na época de Paulo. Já, no caso, Saulo ainda chamado. E todos, exceto os apóstolos, presta atenção, e todos os cristãos, certo? Exceto os apóstolos, olha o detalhe, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Vocês estão me entendendo? Não há como o evangelho se propagar sem uma grande perseguição. Porque o que acontece quando você chega num formigueiro e começa a destruir aquilo ali? Aquilo ali se espalha. A melhor forma de você querer combater, a melhor forma de você querer dispersar é combatendo. Quando você combate, você dispersa. E quando você dispersa, você pensa que acabou. Na verdade, você está aumentando mais a área de contato, a área de abrangência. Só que aqui diz que os apóstolos fincaram o pé em Jerusalém. A grande perseguição não alcançou eles. Por que não alcançou eles? Por que eles permaneceram? Porque era necessário que eles dessem testemunho em Jerusalém. Primeiramente em Jerusalém. Então eles permaneceram em Jerusalém para continuar dando testemunho naquela cidade que era símbolo do judaísmo. Então eles ficaram ali, por serem judeus e por serem pregadores do evangelho. Então eles permaneceram ali para dar testemunho aos judeus. Agora, o restante da Irmandade, Judéia, Samaria, saíram de Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, o evangelho continua sendo pregado. Então, o período de grande tribulação, se aconteceu, não terminou. Ou se não aconteceu ainda, os fatos que evidenciam ele continuam reverberando, continuam acontecendo até hoje. Quem está me entendendo? Então, isso acontecerá para que deis testemunho. Então, Deus permite a perseguição, Deus permite, por quê? Porque é a forma do evangelho se propagar. E quanto mais você combate uma coisa, mais ela se espalha. Quer ver eu sempre digo, alguém mentiu sobre você. Eu digo, deixa quieto, ele que resolve. Mas você não vai falar, não. Porque quanto mais você der atenção a isso, mais isso vai se espalhar. É simples, uma sabedoria básica. Quer que a coisa se espalhe, quer que a coisa vire conhecida de todos, combata aquilo. Vai combater aquilo. Se você for combater aquilo, mais vai se espalhar. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder.
Aqui no caso, né, de ser levados aos reis, aos governadores. Porque eu vos darei boa sabedoria e não poderei resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. Então, isso aqui é um testemunho. Por quê? Porque a partir do momento que você for falar acerca da ressurreição de Cristo, e, né, que você crê nisso, você com certeza, ou você está taxado de louco, ou você vai ficar em prisão e até mesmo você pode ficar morto, pode ser morto. Tá? E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Aconteceu lá, continua acontecendo hoje, o Estado Islâmico está aí para dizer que isso continua acontecendo até hoje. De todos serem odiados por causa do meu nome. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Ainda não está sendo assim, de todos, aqui no Brasil. Quem que te odeia por você ser cristão? Uma minoria? Agora aqui ele está falando de todos. Então isso não aconteceu ainda. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, na vossa presença ganhareis vossas almas. Quando, porém, virdes... agora ele começa um detalhe. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Anos 70, com toda certeza. Por quê? Porque a gente viu isso. A destruição, o exército cercado, tá na história. Beleza, sem nenhum problema. Então, anos 70. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Por quê? Porque é uma perseguição. É uma perseguição. Jerusalém, lembra que eu li no capítulo 8? O que eu li no capítulo 8 de Atos? Exceto os apóstolos. Então, o que Jesus pretendia com essa profecia? Ele falou assim, ó, vai chegar um momento que nem os apóstolos vão conseguir ficar mais em Jerusalém. Ou eles vão ser mortos, ou eles vão ter que sair de lá. E aqui ele está dizendo por que os apóstolos teriam que sair de lá. Porque a figura representativa da casa de Deus, que no caso lá era o templo, tudo isso aí tinha que de fato sair da mente judaica. Jerusalém como a cidade de Deus, a cidade de Davi, tudo isso tinha que acabar. E a melhor forma disso acabar é derrubando, destruindo. E essa permissão de Deus para o cerco de Jerusalém teve uma finalidade. Não foi simplesmente uma destruição descabida. Não, ela acaba com toda uma estrutura, esse sistema do judaísmo. E é isso que você tem que entender, porque até os apóstolos entenderam isso. E aí eles começaram a sair. Né? Aí que eles começaram a sair de Jerusalém. Perfeito? Mas não de Israel, porque Jesus não fala para eles irem até os confins da terra. Lembra que só os apóstolos ficaram em Jerusalém. E aqui diz, como que só com eles que ficaram, não, ele diz aqui, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, não entrem na cidade. Então, saia dali, mas não saia da região. Saia dali, de Jerusalém. Mas não saia de Israel. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. E aqui volta a questão, tudo que está escrito. Uma das coisas que está escrito, depois você veja lá, Oséias 9:7. Quando Jesus fala tudo que está escrito, eu já disse isso para vocês. Vocês têm que ir aos profetas. Não adianta a gente querer entender o que Jesus está falando sem conhecer os profetas. Porque ele não vai relatar agora aqui qual é a profecia. Mas a profecia está em Oséias 9, capítulo 7. Oséias capítulo 9, verso 7. Querido, presta atenção numa coisa. O que define a grande tribulação? Detalhes. As riquezas das informações. Nós vimos lá. Grandes terremotos, não está registrado naquela época. Grandes epidemias, grande fome, não está registrado naquela época.
coisas espantosas, não está registrado naquela época. Quando eu digo registrado, eu falo pela história, tá? Pela história da humanidade. Não apenas a história cristã, ou dos pais da igreja, ou de algum outro colaborador cristão. Não. Eu estou aqui me referindo a uma notícia como de jornal. Não a notícia no Gospel Prime. Vocês estão me entendendo? Daqueles que não são cristãos. Uma coisa que foi referenciada por pessoas não cristãs. Então, várias das coisas que Jesus cita aqui, se você for concordar ou não comigo, mas você vai ter que ser um pouquinho maleável, é que não aconteceu ainda. Os detalhes. E esse detalhe aqui é o maior de todos. Vão perseguir quem? Vão matar quem? Vão colocar no cárcere quem? Grande aflição na terra. Entenda como você quiser, na terra. Para mim aqui é onde há o ser humano. Qualquer lugar que tem ser humano sobre a terra, porque não dá para perseguir a terra, dá para perseguir ser humano. Então onde estiver a igreja, haverá grande contra a igreja. Então a aflição, a grande tribulação, com todos os detalhes que eu agora acabei de citar, que a gente não presta atenção ali, não aconteceu ainda. Por quê? Porque ainda não houve desta forma, deste jeito, com este povo. Você está sendo odiado por todos? Não. Alguns não aceitam você ser cristão. Mas odiado? Não. Não aconteceu ainda. Eu vou fazer um outro vídeo só para resumir esse detalhe aqui. Mas eu quero que você me responda. Contra este povo. Quem é o povo? Pensa aí. Próximo vídeo a gente continua.